O que você sente, pensa e acredita internamente tem muito mais poder sobre a sua vida do que você pode imaginar. O que você vê ao seu redor, a realidade que você experimenta, não é apenas o que está diante dos seus olhos, é uma verdadeira projeção daquilo que você aceita como verdade dentro da sua mente. Tudo o que você vive agora, suas conquistas, desafios, relacionamentos e até as dificuldades que parecem intermináveis, pode estar acontecendo simplesmente porque você aceitou uma visão da realidade como sendo verdadeira. O que acontece na sua mente, nos bastidores, é muito mais poderoso do que você imagina. É algo muito mais profundo do que mágica, é o poder da sua mente subconsciente. Ela tem a capacidade de transformar tudo o que você conhece sem que você sequer perceba. E a parte mais surpreendente é que você pode usar isso a seu favor, de maneira simples e eficaz. A realidade que você deseja já existe, mas ela só pode se materializar quando sua mente estiver alinhada com ela. O primeiro passo não é agir nem correr atrás de algo lá fora. O primeiro passo é mudar a forma como você se relaciona com o mundo dentro da sua mente. O que você aceita como verdade no seu subconsciente determina os acontecimentos da sua vida, seja nos relacionamentos, na carreira, no sucesso ou até na saúde. Cada pensamento, cada sentimento carregado de crença funciona como um ímã, atraindo para sua vida experiências que ressoam com essas ideias profundas. Neste momento, talvez algo dentro de você comece a questionar: se eu posso acessar esse poder, o que eu sou capaz de conquistar? Mas mesmo essa pergunta traz a resposta dentro da sua própria mente. Como eu disse, o que você pensa, sente e até mesmo o que você vive está sendo moldado por algo muito maior do que você imagina. Se você ainda não percebeu, eu preciso te dizer, essa é uma realidade que está ao seu alcance. E talvez você só precise aprender a ativá-la conscientemente. O que vou compartilhar com você hoje é um segredo que pode, literalmente, mudar a maneira como você vê e encara a vida. A mente subconsciente não apenas armazena memórias e experiências passadas, ela é, na verdade, a força que governa e direciona grande parte da nossa vida diária. Em outras palavras, aquilo em que você acredita, mesmo que inconscientemente, não apenas influencia sua percepção do mundo, mas cria, de fato, a realidade que você experimenta. E o mais intrigante de tudo é que, muitas vezes, nem percebemos que estamos sendo guiados por essas crenças ocultas. Joseph Murphy, em seu renomado livro O Poder do Subconsciente, diz que o que a sua mente consciente assume como verdade, sua mente subconsciente aceita e faz acontecer. A mente consciente pode até ter dúvidas, mas a subconsciente, quando alimentada com uma crença sólida, aceita aquilo como verdade e começa a criar uma realidade que se alinha com essa crença. Pense bem, você já percebeu como algumas pessoas parecem sempre atrair as mesmas situações, mesmo que tentem mudar suas atitudes ou comportamentos? Isso acontece porque a mente subconsciente está sempre trabalhando, moldando a realidade de acordo com as crenças e pensamentos que você nutre, seja consciente ou inconscientemente. O subconsciente não julga, ele simplesmente aceita o que lhe é dado. Por exemplo, se você acredita que o sucesso é algo difícil de alcançar, seu subconsciente vai trabalhar incansavelmente para garantir que você permaneça alinhado com essa crença, criando obstáculos ou situações que reforcem essa visão. Mas, da mesma forma que crenças limitantes podem ser implantadas sem o nosso conhecimento, elas também podem ser reprogramadas, e é aí que está a chave para moldar a realidade que você deseja. O primeiro passo é reconhecer que a realidade externa nada mais é do que um reflexo daquilo que foi aceito internamente. Não importa o quanto você lute contra as circunstâncias externas, a verdadeira batalha acontece na sua mente. Aquilo que você aceita como verdade pode estar construindo, dia após dia, uma realidade que não corresponde ao seu potencial ou aos seus desejos mais profundos. E o poder da transformação está exatamente aí, em reconhecer que o que você acredita é o que você cria. Ao fazer isso,
você começa a ter o controle total sobre a sua experiência. Quando começamos a perceber a profunda conexão entre aquilo em que acreditamos internamente e a realidade que manifestamos, surge uma pergunta fundamental: como podemos quebrar esse ciclo automático de pensamentos e crenças que moldam a nossa realidade? A resposta surpreendentemente simples está na observação consciente. Essa prática não exige esforço forçado nem controle rígido sobre os pensamentos. Pelo contrário, trata-se de uma técnica de atenção plena e aceitação, sem julgamentos. Quando nos observamos conscientemente, na verdade estamos nos distanciando da identificação com os pensamentos e emoções que surgem dentro de nós. Normalmente, tendemos a nos envolver com cada pensamento, especialmente os negativos, tratando-os como parte de quem somos. Porém, ao assumirmos a posição de observadores, percebemos que esses pensamentos e emoções não nos definem. Eles são apenas fenômenos transitórios que surgem e desaparecem, e a sua permanência depende unicamente da nossa reação a eles. Alguns pensamentos podem parecer pesados e sombrios, mas se você não se apegar a eles, eles simplesmente se dissipam. Isso é a observação consciente, um convite para estar presente com o que surge, sem se envolver. Não há necessidade de reagir ou tentar mudar o que está acontecendo dentro de você. Quando praticamos essa forma de observação, começamos a perceber o poder transformador que existe em simplesmente não reagir. Isso permite que a mente seja purificada de crenças limitantes e padrões repetitivos sem que precisemos lutar contra eles. A grande chave dessa prática está em compreender que, ao observar sem se identificar, você começa a acessar um estado de paz interior. O simples ato de perceber um pensamento, sem julgá-lo ou tentar alterá-lo, já é um passo em direção à liberdade. E essa liberdade, por sua vez, abre espaço para uma transformação profunda e duradoura. É como se, ao não alimentar a energia do pensamento, você criasse uma pausa, um espaço entre o que surge e a forma como você escolhe responder. É nesse espaço que a verdadeira mudança acontece, onde o velho padrão começa, naturalmente, a se dissolver. Através da observação consciente, você começa a perceber que aqueles pensamentos e emoções que antes pareciam ter controle sobre você agora se tornam observáveis e, portanto, manipuláveis. Não é que eles desapareçam imediatamente, mas ao não reagir a eles, você permite que o tempo cuide de dissolvê-los, pouco a pouco. E é exatamente sobre isso que se trata a transformação. Ela não acontece através de esforço ou luta, mas sim da aceitação do momento presente, sem a necessidade de se apegar às histórias do passado ou aos medos do futuro. Quando você começa a praticar essa observação, a vida se torna mais leve e fluida, sem aquela constante batalha interna. Os obstáculos parecem desaparecer naturalmente, abrindo espaço para uma experiência mais autêntica e alinhada com o seu verdadeiro eu. A mente humana tende a ser um campo de batalha constante, onde antigos padrões de pensamentos e emoções se chocam, moldando a forma como vemos o mundo. Esses padrões, construídos ao longo da nossa vida, surgem automaticamente, muitas vezes, nos arrastam para ciclos repetitivos de sofrimento e limitação. E, como resultado, tentamos resistir a essa batalha mental. Mas, e se simplesmente não reagíssemos? Reatividade é o impulso imediato de responder a algo que nos afeta, seja um pensamento, uma emoção ou uma situação externa. Esse impulso nos leva a reagir automaticamente, muitas vezes sem pensar, mantendo os padrões existentes e reforçando as crenças limitantes. Quando reagimos a um pensamento negativo ou a uma emoção desconfortável, estamos, na verdade, validando aquela crença e permitindo que ela se fortaleça. Como resultado, nossa mente se prende ainda mais ao passado, em vez de abrir espaço para o novo. No entanto, ao invés de responder automaticamente aos pensamentos ou emoções, podemos escolher simplesmente observá-los, sem julgá-los, sem nos identificarmos com eles. A não reação não é uma forma de repressão ou negação.
Trata-se de dar um passo atrás, reconhecer os pensamentos e emoções sem permitir que governem nossa mente. Esse ato de não reagir cria um espaço interno onde a mente pode se purificar e deixar de ser apenas um reflexo daquilo que acreditamos ser verdade. Ao invés de reagir aos pensamentos limitantes, você cria uma nova relação com eles. Não há mais identificação, nem investimento de energia neles, e, com o tempo, eles começam a perder o poder. Esse processo de purificação mental é uma das formas mais eficazes de criar uma nova realidade, pois a mente começa a se libertar das crenças e pensamentos que antes a restringiam. Assim, você deixa de estar à mercê dos seus pensamentos ou emoções, você assume o controle da sua mente, permitindo que ela se torne uma ferramenta poderosa para criar a realidade que deseja viver. Quando falamos sobre o poder da mente, geralmente nos referimos à capacidade de transformar pensamentos em realidade. Mas essa transformação não acontece de forma mágica ou instantânea, ela ocorre através de um processo contínuo, onde a mente consciente começa a se alinhar com a visão interna, aquela que mantemos no subconsciente. O que muitas vezes nos falta é entender que a mudança da realidade está diretamente conectada à reprogramação do subconsciente. E é exatamente aqui que entra a autossugestão. Ao longo dos anos, diversas escolas, incluindo Joseph Murphy, destacaram a importância dessa ferramenta poderosa. A autossugestão não é apenas repetir palavras ou frases mecanicamente, trata-se de imprimir intencionalmente uma nova visão de si mesmo e do mundo, criando uma crença interna que se alinha com aquilo que você deseja ver manifestado. É uma prática profunda de reprogramação mental, que sintoniza com as crenças mais enraizadas da sua psique. O processo começa com o reconhecimento de que nossa mente, especialmente o subconsciente, funciona como uma esponja, absorvendo tudo aquilo que aceitamos como verdade. O que você afirma para si mesmo repetidamente, com emoção e convicção, começa a ser internalizado pelo subconsciente como um fato. Isso pode acontecer tanto de forma consciente quanto inconsciente. Por exemplo, se você constantemente diz a si mesmo: "Eu não sou capaz de fazer isso", ou "Nunca vou conseguir alcançar meus objetivos", você está alimentando uma crença limitante, que, cedo ou tarde, se manifestará na sua realidade. Agora imagine o oposto. Se você começa a se sugerir, com a mesma intensidade e emoção, afirmações positivas e construtivas, como: "Eu sou capaz de conquistar tudo o que desejo", ou "Minha vida está em constante expansão e prosperidade". Essas sugestões começam a criar raízes no seu subconsciente. Elas moldarão sua percepção e, eventualmente, sua realidade externa. É isso que acontece quando você realmente começa a se alinhar com seus desejos mais profundos e os reafirma continuamente para si mesmo como uma verdade absoluta. A prática constante da autossugestão cria um espaço onde o seu cérebro começa a agir de acordo com as novas crenças. O subconsciente, por não ter a capacidade de distinguir entre o que é real e o que é repetido como verdade, começa a moldar seu comportamento, emoções e até suas ações para se alinhar às novas crenças que você implantou. Quando praticamos isso de forma contínua, com persistência e convicção, começamos a perceber que as mudanças não acontecem apenas no plano mental ou emocional, mas também em nossa vida concreta. O que vemos no mundo ao nosso redor é uma manifestação direta daquilo que acreditamos ser possível para nós. E ao mudar essas crenças através da autossugestão, criamos uma nova realidade, mais alinhada com nossos desejos e com o potencial ilimitado que já existe dentro de nós. Mas talvez você esteja se perguntando: como posso aplicar isso no meu dia a dia? O segredo está em estabelecer um processo simples e direto, que você possa facilmente incorporar à sua rotina. Isso não exige nenhuma habilidade especial ou esforço enorme, mas sim uma mudança de perspectiva e ação. A prática de observar sem reagir e reprogramar a mente é um processo de assumir o controle da nossa experiência interna, antes que ela controle o que vemos no mundo externo. Vou compartilhar com você um passo a passo simples,
para que você possa aplicar todo esse conhecimento de forma eficaz. O primeiro passo é desenvolver a consciência do que está acontecendo internamente. Com muita frequência, a mente humana se perde. Distraímos-nos facilmente, viajando para o passado ou nos preocupando com o futuro. A consciência surge justamente ao observar o que aparece na mente. O objetivo aqui não é parar de pensar ou suprimir emoções, mas sim dar um passo atrás e perceber o que está acontecendo dentro de você, sem deixar que isso dite suas ações. O segredo está em criar um espaço entre o estímulo e a sua reação. Por isso, comece a praticar isso em momentos simples, como enquanto toma um café ou faz uma caminhada. Pergunte a si mesmo: o que estou pensando agora? O que realmente estou sentindo neste momento? De onde vem esse pensamento? Lembre-se, o mais importante aqui é a neutralidade. O segundo passo é reconhecer os pensamentos limitantes. Agora que você tem consciência, comece a identificar os pensamentos que surgem e que te limitam. Eles podem ser sutis ou mais evidentes, mas o importante é reconhecê-los sem julgamento. Pode ser um pensamento como: isso não é possível para mim, ou eu nunca vou conseguir fazer isso. Quando perceber esse tipo de pensamento, não reaja a ele. Em vez de se envolver ou acreditar nele, apenas observe. Ao reconhecer o pensamento sem se identificar com ele, você cria um espaço entre você e o pensamento, entre o estímulo e a reação, o que enfraquece o poder que ele tem sobre você. Esse simples ato de observar já é um grande passo rumo à reprogramação, porque, ao se observar conscientemente, você começa a perceber velhos padrões e crenças limitantes que estavam escondidos nas sombras da sua mente. Esses pensamentos automáticos, que antes você aceitava como parte de quem é, começam a perder a força. Esse é o primeiro passo para a mudança, a consciência de que você não é seus pensamentos, nem suas reações, você é o observador, o criador da sua realidade interna. O terceiro passo é a reprogramação, e é aqui que a autossugestão entra em cena. Depois de observar seus pensamentos e emoções sem se identificar com eles, você pode começar a substituir as crenças limitantes por novas afirmações ou visões, mais alinhadas com o que deseja criar. Por exemplo, se o pensamento que surge é: eu não sou bom o bastante, substitua por uma afirmação como: eu sou capaz de conquistar tudo o que me proponho, porque eu sou digno de sucesso. Repita essa afirmação mentalmente, sentindo a verdade por trás dela. Não se trata apenas de dizer palavras, mas de acreditar e sentir cada uma delas. Com a prática constante dessas afirmações, não como uma repetição vazia, mas com emoção e convicção, você começa a modificar as conexões mentais no seu cérebro, reprogramando o subconsciente para aceitar essa nova realidade como verdadeira. Mas todo esse processo de observar, identificar e substituir deve ser feito de forma contínua, ao longo do dia. Você começará a perceber os momentos em que os velhos padrões de pensamento surgem, e é justamente aí que surgem as oportunidades de reprogramação. O segredo é estar atento a esses momentos e agir de forma consciente para interromper os ciclos automáticos. Isso não é um exercício que se faz uma única vez, é uma prática diária, que, com o tempo, se torna natural e cada vez mais poderosa. Pode levar algum tempo até que você veja resultados concretos, mas aos poucos você vai perceber que aqueles velhos padrões já não têm o mesmo poder sobre você. Eles começarão a desaparecer, dando lugar a uma nova forma de pensar e agir, mais alinhada com os seus desejos mais profundos. Mas para garantir que essa prática seja realmente eficaz, crie momentos específicos do seu dia para focar na reprogramação ativa. Pode ser ao acordar, antes de dormir ou até durante atividades cotidianas, como caminhar ou fazer uma refeição. Use esses momentos para, de forma calma e consciente, reforçar as afirmações e crenças que deseja cultivar. Não precisa ser um momento longo, mas um instante dedicado à sua transformação interior. O processo é simples,
mais profundo, porque, quando mudamos nossa mentalidade, nossos comportamentos e percepções também se ajustam, e isso provoca uma mudança nas nossas interações, nas oportunidades e até nas circunstâncias que encontramos. Se você começar a se ver como alguém capaz de criar abundância, por exemplo, não será apenas o seu comportamento que mudará, as situações ao seu redor também começarão a refletir essa nova crença. O que antes parecia distante e inalcançável agora se torna possível, porque o seu subconsciente começa a trabalhar em harmonia com essa nova visão, atraindo experiências alinhadas com essa realidade interna. O mundo ao seu redor está constantemente se ajustando e respondendo à forma como você se percebe e ao que acredita ser possível. Quando você muda sua percepção interna, a realidade externa também se ajusta, como um espelho que responde a cada novo pensamento e crença que você manifesta. Por isso, lembre-se, a verdadeira transformação começa de dentro para fora. E à medida que alinhamos nossos pensamentos e ações com essa mudança interna, a realidade externa inevitavelmente responde a isso. Essa conexão entre o interno e o externo é a chave para entender o poder da mente subconsciente. Porque, ao mudar suas crenças mais profundas, você não está apenas mudando sua mentalidade, mas transformando a sua realidade. Obrigado por embarcar nessa jornada comigo. Se esse vídeo fez sentido para você, te convido a curtir e se inscrever no canal. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, para que elas também possam se beneficiar dessa mensagem. E não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, compartilhando suas reflexões e experiências. Mais uma vez, obrigado por assistir e por estar comigo. Se cuida e até o próximo vídeo.